Olá, boa tarde, bom dia e boa noite para quem estiver aí vendo o meu vídeo. Eu sou Lúcio Ortiz, advogado, professor e mestre em políticas públicas. Estou aqui agora divulgando um novo conteúdo no meu canal, Lúcio Ortiz, sobre política novamente. Hoje vamos tratar falando sobre o Estado, que dá origem moderna para a política que nós conhecemos. E depois vamos tratar de algumas notícias locais e nacionais a respeito sobre política. Pois bem, iniciando então agora no meu programa a parte mais de conteúdo, vamos então tratar sobre a origem do Estado. Ora, como que o Estado surgiu para nós, cidadãos e cidadãs, seja do nosso município, Estado-membro, Estado de São Paulo e o nosso país? Gente, o Estado veio a surgir quando houve a necessidade de se legitimar as leis e que os governantes não ficassem sendo tiranos ou autoritários para fazer assim, o que bem entendessem em relação aos seus cidadãos ou súditos, no caso. A primeira legislação que nós conhecemos a respeito que limitou o poder soberano do rei é da Inglaterra, do rei João Sem Terra, de 1215. Depois a gente vai ver a origem do Estado baseado nas teorias dos iluministas, principalmente com Jean-Jacques Rousseau, quando ele fez o livro Contrato Social, de que o Estado é como se fosse um pacto de todas as pessoas para que houvesse uma lei soberana e justa para vários casos e administrar as coisas públicas que referem aos cidadãos. E Thomas Hobbes também veio falar também nesse livro Leviatã, de que o Estado foi necessário existir para coibir a violência entre as pessoas e que do Estado primitivo, ou selvagem, surgiu um Estado que limitasse as pessoas para que não utilizassem a força. Marilena Chauí, no seu livro Convite à Filosofia, diz o seguinte: a sociedade civil é o Estado propriamente dito, segundo ela. Feito o pacto ou o contrato, os contratantes transferem o direito natural ao soberano e, com isso, o autoriza a transformá-lo em direito civil ou direito positivo, sob o qual a sociedade viverá. Esse direito, na forma das leis promulgadas e aplicadas pelo soberano, garantirá a vida, a liberdade e a propriedade privada dos governantes. Em nome da segurança e da paz, os indivíduos transferem ao soberano o direito exclusivo ao uso da força e da violência e da vingança contra os crimes, da regulamentação dos contratos econômicos, etc. Como eu tinha dito antes, o Estado precisou existir para não acontecer o império da violência. Mas quem é o soberano? Hobbes e Rousseau diferem na resposta a essa pergunta, como já tinha dito antes. Hobbes, para ele, o soberano pode ser um rei, um grupo de aristocratas ou uma assembleia democrática, no caso aí a democracia. Como para Baudin, também para Hobbes, o fundamental não é o número de governantes, nem a forma do regime político, mas a determinação de quem possui o poder ou a soberania, o Estado. Esse, por meio das instituições públicas, tem o poder para promulgar e aplicar as leis, definir e garantir a propriedade privada e exigir obediência incondicional dos governados, desde que respeite dois direitos naturais intransferíveis, o direito à vida e o direito à paz, pois foi por eles que o soberano foi criado. O soberano detém a espada e a lei, os governados a vida e a propriedade dos bens. Para Rousseau, um outro filósofo, o soberano é o povo, entendido como vontade geral, pessoa moral coletiva livre e corpo político de cidadãos. Os indivíduos, pelo contrato, criaram-se a si mesmos como povo, e é esse que transferem os direitos naturais para que sejam transformados em direitos civis. Assim sendo, o governante não é o soberano, mas o representante da soberania popular. Os indivíduos aceitam perder a liberdade natural pela liberdade civil, aceitam perder o direito à posse natural de bens para ganhar a individualidade civil, isto é, a cidadania, e com ela o direito civil à propriedade de bens. Como criam a soberania e nela se fazem representar, são cidadãos. Como se submetem às leis e à autoridade do governante que os representa, chamam-se de súditos, mas também cidadãos. São também chamados cidadãos do Estado, esses súditos das leis. Dados que para Hobbes a soberania permanece àquele a quem o direito natural foi transferido,
para que assegure a paz e a segurança, o regime político que lhe parece, mas capaz de realizar essa finalidade e a monarquia. Ao contrário, para Rousseau, sendo a soberania sempre popular ou do povo, o regime que melhor realizaria as finalidades do contrato social e a democracia direta ou participativa. Então, como eu disse antes, o Estado veio surgir como uma necessidade para regulamentar a vida social das pessoas, dos cidadãos em si, para que houvesse legitimidade na resolução, principalmente dos conflitos pessoais, patrimoniais e de várias outras ordens nesse sentido que o Estado veio surgir, ok? Dalmo de Abreu Dallaire, no seu livro Elementos da Teoria Geral do Estado, baseado também em Said Malouf, no Teoria Geral do Estado, diz que para o Estado ser o Estado, ele precisa de 3 elementos essenciais, fundamentais, que são o povo, o território e o governo. O povo é a delimitação territorial de um determinado espaço. Povo, gente, são as pessoas que fazem parte, que estão dentro desse espaço territorial, que para ser legítimo no uso desse território tem que ser uma nação. Por isso que fala muito da terminologia Estado-nação. E, por fim, o governo. Esse governo ele tem que ser soberano. Alguém que governe o povo dentro desse território para que as leis sejam válidas e sejam cumpridas e executadas. Então, baseado nesse princípio conceitual, o Estado moderno, segundo Dallaire, diz que as deficiências da sociedade política medieval determinaram as características fundamentais do Estado moderno. A aspiração à antiga unidade do Estado romano jamais conseguiria pelo Estado medieval. Iria crescer de intensidade em consequência da nova distribuição da terra. Com efeito, o sistema feudal, compreendendo uma estrutura econômica e social dos pequenos produtores individuais, constituída de unidades familiares voltadas para a população de subsistência, ampliou o número de proprietários, tanto dos latifundiários quanto dos que adquiriram o domínio das áreas menores. Os senhores feudais, por seu lado, já não toleravam as exigências dos monarcas aventureiros e de circunstâncias, que impunham uma tributação indiscriminada e mantinham em resposta ao estado de guerra constante, que só causavam prejuízo à vida econômica e social. Não se esquecendo que é o Estado, por ele ser titular da soberania, que tem o direito de cobrar, no caso aí, os tributos dos cidadãos para se manter e proteger principalmente os seus cidadãos. Aí eu vou entrar agora na minha explicação a respeito, gente, de que o Estado, para ser Estado, para ele se impor, ele só tem o direito legítimo do uso da força no sentido de colocar ordem na população, desde que, claro, que ele seja justo. Se não for justo, pode ser que aconteça desobediência civil por parte da população. Quando o Estado, então, cobra esses tributos, sejam os impostos, taxas ou contribuições de melhoria, ele tem que dar uma contrapartida de por que ele está fazendo isso em relação aos seus cidadãos. Uma delas, as políticas públicas, que tem que fornecer, proporcionar uma educação de qualidade, gratuita, pública, que todos os seus cidadãos possam ser formados, sendo preparados para a vida, para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania. É o Estado também que tem que propiciar a saúde pública. No nosso país aqui, o Sistema Único de Saúde, para que todos tenham acesso a um atendimento básico de saúde, mas também tem os médias e as mais complexas situações também de atendimento na área da saúde, que o Estado também tem o dever, como também fornecer medicamentos somente para as pessoas que não têm condições de pagar por medicamentos ou tratamentos. E o principal, é claro, porque nós pagamos os impostos ao Estado, proporcionar segurança pública. E o Estado faz de duas maneiras, através das Forças Armadas contra agressões estrangeiras, através do Exército, Marinha e Aeronáutica, e internamente pelas polícias federal, civil e militar. A Polícia Federal a nível nacional, que junto com ela a Polícia Ferroviária Federal e Rodoviária Federal faz parte dessa forma de segurança interna. Temos também as Forças de Segurança Nacional, que o próprio governo federal, a União, pode proporcionar aos estados certas situações especiais de segurança. E pelos estados membros, as polícias civis e as polícias militares. A polícia civil, a polícia judiciária, que investiga os crimes, e a polícia militar, que é uma polícia
ostensiva, que faz o patrulhamento para prevenir crimes como sua principal função. Como também, é claro, que apura e que atende no primeiro momento a questões de segurança, quando os cidadãos infringem as leis penais, criminais. Isso, gente, é uma coisa básica e por isso que existe o Estado, ok? E agora vamos para as nossas notícias. Notícias locais de Franca. Pegando aqui o site da Câmara Municipal de Franca, observei esta semana que tem mais ofícios, requerimentos, indicação, né, que houve o expediente do dia. O principal projeto que eu verifiquei aqui que teve essa semana a respeito foi sobre o orçamento fiscal, que está estimando a receita e fixando despesas do município, né, de autoria do prefeito Gilson de Souza. Houve umas indicações aqui por parte do vereador Cacá, quando ele pediu a respeito de dar melhorias lá no bairro Aeroporto 2, né? Ele fez aqui uma indicação, número 1380, né? Estudos visando a limpeza e retirada de lixo e entulhos da área pública localizada entre as ruas Mário José Pereira e Professora Regina, de Resende Barilari, na Avenida Gabriel de Almeida, Pirajá, né? Outra indicação que ele fez também, estudos para ver a questão dos postes, né, nos braços de luz da rua Mário José Pereira, no bairro Aeroporto 2, em torno da área pública existente no local. Houve também indicações do vereador Rafuizinho de reparos de quadras de esportes, lá no Jardim Roselândia, e depois teve um requerimento do Della Mota e do Cacá, requerendo informações sobre a elaboração do plano de carreira do servidor público municipal e saber os gastos com água e energia elétrica de todas as unidades escolares pertencentes ao município de Franca, separadas por unidade, contendo o nome e endereço destas unidades. Então, assim, das notícias locais aqui por parte do site da Câmara Municipal de Franca são essas. Lá no GCN, através da coluna lá do Edson Arantes, ele diz o seguinte, que, né, de acordo com o que foi previsto quando o Gilson se elegeu, né, está havendo falhas na gestão nos setores do governo dele, principalmente que não houve, né, um planejamento para a realização do Expo Agro este ano, em 2020, o Passeio Franca Restinga e o exame do Saresp nas escolas municipais, né, que isso está havendo um prejuízo, principalmente para as crianças, né, e os cidadãos também, né, na sua opção de lazer. Depois ele fala a respeito, né, que o vereador Carlinhos da Farmácia vai deixar o MDB, né, e provavelmente vai se filiar ao PR, né. Depois o pastor Otávio, né, ele faz um requerimento aqui com o objetivo de cobrar explicações à prefeitura sobre quais providências estão sendo tomadas para realizar o extermínio de formigueiros e cupizeiros na cidade de Franca. E aqui é isso. A nível nacional, né, das notícias nacionais, né, fala aqui, por exemplo, na Folha UOL, né, sobre o ex-chefe do PSL, né, que depõe a Polícia Federal que liga Bivar a esquema dos laranjas, né, que isso aí é um escândalo aí do governo Bolsonaro atual, né, que houve vários laranjas na época da campanha eleitoral que está sendo investigado agora na Polícia Federal. Também tem notícias a respeito de que o Whitson, né, colocou a polícia para investigar vídeo de ataque, né, quando aconteceu os ataques bolsonaristas. Moro também pede para ficar de fora da investigação em relação à família Marielle, né, porque apesar que o Bolsonaro pediu para ele fazer a investigação, mas a família de Marielle não quer que o ministro Sérgio Moro, né, faça parte dessa investigação. Depois fala aqui dos juízes gaúchos que pedem apuração de quebra de decoro parlamentar por parte do deputado Eduardo Bolsonaro, quando ele fez apologia ao AI-5 esta semana, quando ele foi entrevistado num canal de uma jornalista, e que isso realmente é um grande problema, porque invocar o AI-5 no nosso regime democrático que nós estamos vivendo é um crime. Isso sim é passível de que ele possa ser cassado, porque isso não é correto. Um deputado federal tem que fazer o contrário, ele tem que zelar pela Constituição e pela democracia no nosso país. Né, o que ele fez foi ao contrário. Né, também tem a notícia de que o líder indígena Guajajara foi morto em conflito com madeireiros
lá no estado de Maranhão, né? E que isso foi muito lamentável, uma notícia muito grave, né? Da questão lá das terras indígenas lá do Nordeste, principalmente no estado de Maranhão, né? Esse líder se chama Paulo Paulino, né? E que houve um confronto, né, com os madeireiros na terra indígena Araribóia, né? Na região de Bom Jesus das Selvas, no estado do Maranhão, né? E que isso vai deflagrar, é claro, começou a fazer o inquérito policial, né? E que está havendo várias manifestações no país, né, sobre esse assassinato, né, que envolve esse conflito. E, por fim, né, o governo federal está querendo editar uma medida provisória para liberar recursos a 60 mil pescadores prejudicados no óleo das praias lá do Nordeste, né? E uma coisa importante também que saiu de notícia hoje, né, que descobriu de que o óleo que está poluindo lá as praias do Nordeste, né, o mar, é de um navio grego. Não tem nada a ver com Venezuela, com Greenpeace, né? Então a investigação está se aprofundando e descobrindo quem foram os causadores lá daquele crime ambiental. Ok, gente? Muito obrigado aí por estarem comigo até este momento. Hoje passou um pouco o vídeo, né? Espero que vocês possam dar um like, dando aquela força aqui para o canal. Podem fazer comentários, compartilhem, né, para quem gosta, quem acha interessante aí, né, o desenvolvimento do nosso trabalho. E até mais, uma próxima. Gratidão e namastê.